Boa noite, muita paz. Sejam todos bem-vindos a assistirem mais uma doutrinária do Grupo Espírita Lar Francisco de Assis, o GELFA. Vamos nos preparar para a prece. Aquietemos nossas mentes, nossos corações, elevando o nosso pensamento a Deus. Pensemos na figura do Mestre Jesus, a nos envolver neste momento em eflúvio de paz, de harmonia, de equilíbrio. Peçamos a Ele permissão para que possamos dar por iniciado o nosso trabalho da noite, na certeza, Divino Amigo, da Tua presença, da presença dos nossos amigos espirituais. Envolve-nos a todos na paz. Envolve também a nossa irmã que vem palestrar conosco na noite de hoje, Sâmia Lago, derramando sobre ela muita luz. Obrigado, Senhor, pois sei que estás sempre conosco, a nos fortalecer, a nos amparar. Fica conosco, Senhor, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Antes de passarmos a palavra à nossa irmã, vamos fazer uma pequena leitura do livro Vida Feliz, pelo Espírito Joana de Ângeles, através da mediunidade de Valdo Pereira Franco. O capítulo 94 nos diz o seguinte: não só de pão vive o homem, disse Jesus, mas também da palavra de Deus. A preocupação com o alimento diário e o vestuário, o domicílio e a convivência social não deve anular o interesse pela vida espiritual. Reserva diariamente algum tempo para te alimentares com a palavra de Deus. O pão sustenta o corpo e a fé mantém a alma. O pão fortalece a matéria e a fé dignifica a vida. O pão mata a fome por pouco tempo, mas a fé atende à necessidade para sempre. Cuida do corpo e nutre a alma, a fim de que te sintas completo. Fica assim essa mensagem para a nossa reflexão. E nós vamos passar a ouvir a nossa irmã Sâmia Lago, que vem nos falar do capítulo 116 do livro Vinha de Luz, intitulado Não Só. Que Jesus a abençoe. Olá, irmãs e irmãos do GELFA. Me chamo Sâmia e estou aqui para falar sobre um tema que é capítulo do livro Vinha de Luz, de Emmanuel, sob a psicografia de Chico Xavier. O capítulo ao qual me refiro é Não Só, de número 116 deste livro. Antes de todo o trabalho que serve ao Cristo, oremos, rogando a presença desse Mestre, na figura de benfeitores espirituais que servem ao bem em todas as localidades do universo. Mestre Jesus,
amigo, amado Mestre, te peço nesse instante a iluminação necessária para a realização dessa tarefa, que é falar aos corações daqueles que me ouvem. Que as palavras representem somente o teu desejo para uma unidade, o desejo de restabelecimento, de paz, de amor. Que cada um que encontre este vídeo e que venha beber das palavras que serão ditas, possam pensar na própria existência e aceitar desde já, Senhor Jesus, o convite de seguir os teus passos. Para aqueles que já estão nessa estrada, que se sintam fortalecidos no desejo de serem melhores, seguindo com o próprio coração em iluminação interior e plantio de beneficência, de amor, de piedade, de bondade na vida de todos aqueles que os cercam. Permanece conosco, Mestre Jesus, hoje e sempre. Como eu disse, o tema de hoje se baseia no capítulo do livro Vinha de Luz, não só. Do que trata esse tema? Emmanuel escolheu um trecho da Bíblia para falar sobre a caridade. Essa nossa bandeira maior que rege todos os nossos passos, sob a qual nos colocamos e para a qual nos dirigimos continuamente. Nós que nos reconhecemos como seguidores dos passos do Cristo, temos como lema maior: fora da caridade não há salvação. Nesse trecho bíblico, Emmanuel destacou o seguinte: e peço isto, que a vossa caridade abunde mais e mais em ciência e em todo o conhecimento. Paulo, Filipenses, capítulo 1, versículo 9. Através dessa afirmação e desse convite de Paulo, que deixa claro a necessidade de que a caridade esteja pautada em conhecimento e em ciência, nós passamos a entender a caridade, para além de uma atitude que temos em favor material de outrem. O Evangelho segundo o Espiritismo nos fala, no capítulo que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita, sobre caridade material e caridade moral, dividindo assim em duas partes immiscíveis, aparentemente, a caridade que nós conhecemos como um sentimento maior, que deve pautar toda a ação daquele que se diz e que se reconhece como cristão. É como se a caridade ela pudesse ser particionada entre aquilo que fazemos materialmente em favor de outrem e aquilo que fazemos espiritualmente ou moralmente em favor do nosso próximo. Na verdade, me parece que a caridade ela não deve de maneira nenhuma ser reconhecida como dois polos distintos, quer seja ele material, quer seja ele moral. Porque toda caridade tem implicação espiritual. A caridade real e verdadeira. E aí, nesse tema, Emmanuel foi muito feliz em fazer-nos este convite. O convite de que tornemos a caridade algo cada vez mais alimentado em ciência e conhecimento. André Luiz, em suas obras, nos disse mais de uma vez que a bondade sem o conhecimento, que a ação no bem sem o conhecimento, produz equívocos também. Então é necessário que saibamos o que estamos fazendo, para que não incorramos em imperícia, em negligência. O bem, obviamente, ele não precisa de especialistas, porque se assim o fosse, nós, outros aqui encarnados na Terra, não poderíamos fazê-lo.
uma vez que, na condição de espíritos encarnados, no mundo de provas e expiações, estamos ainda um pouco distantes, vamos ser assim, eufêmicos em falar de nós mesmos, né? Para que a gente não sinta também essa carga pesada de estarmos encarnados num plano tão materializado, estamos um pouco distantes ainda do bem real, amplo, verdadeiro, profundo, efetivo e imorredouro que o Cristo nos convidou a começar a aprender a fazer. Estamos, obviamente, em respeito ao patamar onde nos encontramos, dando frutos concernentes àquilo que podemos fazer. Então, todo bem que nós produzimos na terra leva certamente muito de nós. E Emmanuel, ao nos fazer esse convite, nos chama a qualificarmos a caridade que empreendemos, que sentimos e que fazemos. Então é necessário, através dos escritos que Emmanuel nos traz, que os verdadeiros discípulos do Evangelho amplifiquem cada vez mais a ciência e o conhecimento. Ele diz, inclusive, que é muito importante para a execução da caridade que façamos isso não somente em favor do outro, mas em favor de nós mesmos. Pensemos que esse mundo de provas e expiações, ele é formado por pessoas como nós. O mundo de provas e expiações, por si só, ele não é um mundo que é ruim. E aqui eu me refiro ao orbe, né? Ao planeta Terra, a sua parte material. Muitas vezes, a gente costuma pensar e dizer e associar de maneira direta o mundo, a sua conformação geológica, a maneira com que ele se apresenta, à função que lhe é dada dentro da escala evolutiva espiritual. Quando, na verdade, o mundo só é um mundo de provas e expiações, porque nele se encontram encarnados pessoas que necessitam de provar e expiar. A partir do momento que a maioria de nós se tornar ser em regeneração, esse mundo se torna um mundo de regeneração. E aí, com a nossa capacidade, com a nossa vontade, com o nosso desejo cada vez maior de fazer o bem, a paisagem que nos circunda certamente refletirá pessoas mais conscientes que agem dentro dessa paisagem, ou seja, que interferem na natureza deste mundo, de modo mais consciente, benéfico e com um pensamento voltado para a coletividade. Daí, nós teremos a graça de ver a superfície terrestre tendo a sua natureza respeitada. Hoje, o que nós encontramos no planeta Terra certamente reflete a natureza da humanidade que é encarnada nela. De tal maneira que presenciamos poluição desenfreada, nós presenciamos extinção de muitos animais que nós sequer iremos conhecer. Porque todo desequilíbrio gera mortandade, gera malefício. E nós ainda não nos tornamos conscientes o suficiente para entendermos que o malefício à natureza é um malefício a nós mesmos. Estamos cada vez mais consumindo nos alimentos que compramos nos grandes mercados agrotóxico. E por quê? Porque nós estamos sofrendo, muitas vezes, de maneira indireta, ações que nós não perpetramos. Esse talvez seja o questionamento inicial. Quando, na verdade, deveríamos nos perguntar: como estamos contribuindo para que o mundo permaneça tal qual ele se apresenta? Como estamos contribuindo para que o mundo se torne um planeta de regeneração? Aí mora também a importância de reconhecermos como estamos agindo na caridade. Parece que, ao nos questionar a respeito disso, estamos somente pensando como vamos distribuir melhor as cestas básicas,
com as quais nós contribuímos dentro da nossa casa espírita? Ou como nós vamos melhorar mais a distribuição dessas cestas? Como vamos fazer para que mais pessoas tenham acesso a essa benesse de ter, através de doações de corações abnegados, o acesso, talvez, ao único alimento que ele terá durante um mês inteiro? Todos nós aqui sabemos mais ou menos como é feita a cesta básica, né? São itens de consumo mais barato, mas que tem um determinado valor nutricional, que vai servir muitas vezes a uma família inteira. Então ali tem o feijão, o arroz, o óleo, o biscoito, enfim, diversos carboidratos, né, um pouco de proteína, e aí isso dividido na necessidade básica de um ser humano, né, para sobreviver. Mas já pensamos como essa cesta básica é produzida? Toda a cadeia que envolve a produção dessa cesta? Lembremos-nos que o convite de Emmanuel é para que qualifiquemos a nossa caridade e que não a façamos como uma desobrigação da mente do cristão. A caridade não é nós nos desobrigarmos de nada. Então, vamos pensar, é um convite. Pensemos se, por exemplo, existe algum tipo de leguminosa nessa cesta básica. Obviamente que não, porque é perecível. E os itens que compõem a cesta são perecíveis, não é? Então, o que nós, enquanto cristãos conscientes, pensando na melhoria do nosso planeta, podemos inserir nessa cesta para que não somente a pessoa ou a família inteira que irá recebê-la possa fruir melhor de uma alimentação, mas também quem produz esse alimento possa se beneficiar economicamente dentro dessa cadeia inteira com a compra dessa cesta. Pensemos que podemos inserir de nosso coração, por nossa conta própria, hortaliças, leguminosas, podemos enriquecer nutricionalmente essa cesta ao doarmos. Mas onde a gente pode conseguir isso? Onde a gente deve consumir isso? Nos grandes mercados ou na mão daqueles que produzem? Se assim o fizermos, estaremos injetando na economia, principalmente na economia local, se isso for feito mais próximo de nós, né? E existem diversas fontes aqui em Salvador mesmo, onde podemos adquirir esses tipos de produtos. Se assim o fizermos, estaremos injetando valor ali direto na economia local, fazendo com que aquilo ali circule, e pequenas famílias que produzem aquele alimento, muitas vezes de maior valor nutricional, sem agrotóxico, não é? Sem esses venenos que temos consumido continuadamente, muitas vezes rogando a Deus que não sejamos atingidos e que ninguém seja atingido por tanto veneno que colocam em nossa comida, e aí estaremos dando um outro direcionamento àquele bem que estamos fazendo. Ora, Sandra, isso aí é muito complicado, né? Meu irmão, minha irmã, não é obrigação, é para que a gente pense como pode intervir melhor naquilo que nos rodeia. Nós sempre imaginamos que a caridade é algo que está muito distante porque não temos posses. É algo que está muito além porque não somos bons o suficientes para servirmos a Deus, servirmos a Jesus. Quando o esforço de toda a humanidade sempre foi avançar na racionalidade, no aprendizado contínuo. Nós temos visto hoje em dia crianças nascendo com uma capacidade muito maior de absorver e de gerar conhecimento, inclusive, que antigamente, há 2, 3 gerações atrás, não tinham. Isso prova que o ser humano, enquanto evolui espiritualmente, também evolui biologicamente. Nós estamos em franca evolução, quer seja de modo material, quer seja de modo espiritual. Não nos esqueçamos que as escolhas que fazemos, o bem que fazemos, o mal que praticamos, fica impregnado no nosso perispírito. Ao reencarnarmos, meus irmãos e irmãs, nós trazemos essa carga energética conosco. Isso acaba moldando os novos corpos. Pessoas mais cientes do seu papel no mundo, pessoas mais voltadas para o bem, elas vão também impregnar o próprio perispírito. E os novos corpos também receberão essa energia mais equilibrada. Afinal de contas, o bem é equilibrante.
O mal é que é desagregador. Então, tudo aquilo que pende para a desagregação, para o mal, para atingir o outro, em seu direito principal, é desagregador. E pensando nisso, vamos também nos questionar o que nós classificamos como caridade. Uma vez que caridade é o esforço em função da coletividade. É tudo aquilo que nós fazemos em função daqueles que sequer conhecemos, porque o reconhecemos como irmão, independente de qual seja o seu nome, o seu gênero, a sua sexualidade, independente de qual seja a sua classe social. Reconhecemos-nos tanto quanto o outro merecedores de benesses, da misericórdia e muitas vezes necessitados daquilo que tanto pedimos para nós. Rogamos também para o outro. Todos nós aqui na Terra estamos vivendo cada um a sua própria cruz. É digno que respeitemos uns aos outros e é digno também que desejemos que o outro se levante, que o outro se eleve, porque isso nos tornará uma comunidade de pessoas regeneradas ou em franca regeneração. Por isso que é necessário que nós qualifiquemos a nossa caridade, para que ao agirmos sobre o mundo tenhamos conhecimento de causa. Muitas vezes, ao ouvir essas palavras, vamos imaginar que a caridade está técnica demais, que está fora do amor. E aí, o convite é outro. Temos que reconhecer o amor como uma lei. É maior do que simplesmente um sentimento. O amor, ele se expressa através de nós, em sentimentos, em palavras, em escolhas, em atitudes. Que a gente não pense sempre no amor sob o filtro da romantização. Que ao nos debruçarmos, inclusive, sobre o entendimento da caridade, que não traduzamos essa lei tão somente como atos e gestos de afetuosidade, porque nem sempre nós conseguiremos enxergar assim a caridade que é feita nesse mundo. Vamos pegar, por exemplo, aquele profissional, e nesse instante de pandemia que nós estamos vivendo, vamos escolher especialmente os profissionais voltados para a saúde. E destes, vamos pincelar aqueles que se dedicam à ciência. A gente precisa esclarecer que nem todo profissional de saúde, ele é um cientista, né? Então, o médico, ele pode ser um bom médico, mas o que vai configurar que ele seja um cientista é a sua imersão dentro da pesquisa, ou seja, na produção de conhecimento. Muitos de nós, enquanto profissionais liberais, reproduzimos conhecimento, mas nem todos estão aptos ou querem produzir conhecimento com o seu fazer. Então, eu vou pincelar nesse instante somente aqueles que são pesquisadores. Estes profissionais, ao se debruçarem, ao gastarem o tempo, que é algo que não volta jamais. Quando nós utilizamos o nosso tempo em favor do outro, nós estamos empreendendo um esforço nosso, como se fosse o óbolo da viúva. Ela deu tudo o que tinha. O tempo que damos ao outro jamais volta para as nossas mãos. A gente não consegue pausar o momento quando nós estamos fazendo o mal ou quando estamos fazendo o bem. E depois dali, seguimos as nossas vidas. Não. O tempo que empreendemos na vida do outro de maneira positiva é a caridade. O tempo que empreendemos na vida do outro em uma ação negativa é perda de tempo. Então, voltando. Aquele irmão e aquela irmã que doa o seu tempo em pesquisa para produzir conhecimento, para produzir vacinas que vão salvar vidas, que vão efetivamente salvar vidas, em impedir que esse vírus que se tornou pandêmico venha matar, venha atingir novas famílias. Ele não está fazendo a caridade? A gente pensa assim, é por amor que ele está fazendo, e de fato ele está fazendo por amor. Mas é de maneira afetuosa, de maneira melíflua, de maneira doce, como nós imaginamos, que somente pode ser expresso o amor? Não. É de maneira religiosa? Sim, se entendermos como religioso a metodologia. Religiosamente, ele está ali empreendendo esforço em favor da coletividade. Então, isso é caridade. Também é caridade aquele que não somente realiza bem o seu papel, o papel em que foi e se comprometeu em fazer, mas que dá um pouco mais de si. É caridade.
Então a caridade, meus irmãos e irmãs, não é esse conceito religioso que nós aprendemos ao longo das nossas existências, tão somente ele. Porque não é somente o religioso que está capacitado em realizar, em promover, em deixar passar através dele esse sentimento maior. E por que eu digo deixar passar através de si esse sentimento maior? Recordemo-nos também da carta aos Coríntios, que também é de Paulo de Tarso. Quando ele disse: nem que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, sem caridade eu nada teria. Se eu desse tudo de mim, se eu desse o meu corpo para ser queimado, sem caridade, isso de nada valeria. Se eu pegasse todos os meus bens e doasse àqueles que precisam, sem caridade, isso nada seria. Vamos interpretar. Como assim nada seria? Aquele que comeu do pão, que usou os bens que eu doei, não vão se beneficiar de algum modo disso? Claro que sim. Nenhum bem que atinge o outro na sua finalidade é desperdiçado. Então, a que se refere esse nada seria, nada teria, de nada valeria? Para mim, para a minha evolução espiritual, para a minha modificação, para a minha melhoria. A caridade, ela impregna, obviamente, tudo aquilo que fazemos, mas se aprendermos sobre ela, se vivermos sobre ela, se vibrarmos nisso de maneira consciente. Nós estamos aqui na Terra encarnados e empreendendo os nossos esforços dentro da materialidade para que nos tornemos, depois dessa existência, melhores do que entramos nela. E temos que ter consciência de que esse caminhar ele é individual, ele pertence a cada um de nós. Eu posso encarnar, entrar na vida e desperdiçá-la inteiramente comigo mesma, vivendo somente na vibração egóica e egoísta de satisfazer os meus prazeres imediatos, inclusive não pensando no outro, no interesse do outro, no direito do outro, para fazer o que eu bem quero entender. Como eu também posso utilizar, desde o momento em que me torne consciente e responsável por mim mesma, todos os meus esforços para fazer bem ao outro de maneira consciente. E aí eu estarei fazendo a caridade. Porque a caridade é o amor em movimento e em consciência. Em consciência de si. Lembremos-nos também daquele trecho em que o republicano vai orar, ou é o publicano que vai orar, e encontra o pecador ao seu lado. E utiliza o pecador como forma de não ser, levantando a si mesmo as qualidades diante dos olhos do Pai. Enquanto que o pecador está ali ajoelhado, não ousa sequer levantar a própria cabeça e diz: Senhor, eu não sou digno, mas eu te peço, Senhor, que interceda por mim. E aí Jesus diz, das duas orações, a mais agradável é do pecador, porque ele reconhece quem ele é. Mas nós outros, nós que somos ainda seres extremamente errantes, que necessitamos provar e expiar, o que nos convida o Espiritismo a fazer? Senão a mesma atitude deste pecador, reconhecendo a nós mesmos, e isso só é possível que eu tenha consciência de mim. A reforma íntima só é possível através de um movimento de autoconsciência, de autopercepção. E aí Emmanuel nos diz: qualifique a vossa caridade. O bem que você tanto deseja fazer, qualifique-o. Para que você torne essa oportunidade de se melhorar. Através dessa atitude, você se melhora. Porque é possível, inclusive, que nós saiamos por aí distribuindo pão e sopa numa atitude que vai salvar vidas. Essa atitude salva vidas. São pessoas anônimas, que não conhecem essas pessoas que moram nas ruas, que estão em situação de miserabilidade. Situação essa que é crescente nesse instante, em 2021, em nosso país. Um país rico, um país imenso, com uma diversidade, uma biodiversidade gigantesca, mas que milhões de pessoas, nesse instante, estão morrendo de fome. É possível se fazer todo esse bem de maneira extremamente automática. E não é isso que Emmanuel nos diz, que é o papel do nosso papel, o papel do cristão.
Por que ele diz o papel do cristão, né? Ele fala porque o cristão é aquele que se compromete frente à própria consciência e, muitas vezes, frente à coletividade, de apresentar um novo caminhar, de apresentar um compromisso com uma ética profunda de vida. É a esse que Emmanuel se dirige quando fala sobre a caridade qualificada. Quando diz que matar a fome tem que ser, na mesma medida, de matar a fome de conhecimento, matar a fome de luz. E ele diz que o verbo dar e saber deve caminhar como duas asas de um anjo. Ao mesmo tempo, dar e receber e empreender esforços no saber, qualificando aí a nossa tão nobre bandeira da caridade. Lembrei agora de um fato que Divaldo contou numa palestra que eu assisti. Eu achei muito interessante, inclusive trazer aqui para ilustrar a nossa fala. Divaldo falou que uma senhorinha chegou para ele e falou que estava cansada de fazer a caridade, que ela estava exausta de fazer a caridade e que era só doar e todo dia era a mesma coisa, e todas as vezes ela ia para o centro e ela ajudava a fazer a cesta básica, e ela ajudava com o farnel dos idosos, e ajudava com o enxoval para mãezinhas que estão tendo seus filhos em condição de total miserabilidade, e ela ficava exausta de fazer isso, ela estava cansada de ficar fazendo isso, sempre, sempre, sempre. Aí Divaldo disse, minha filha, não faça isso. E eu, quando ele falou isso, eu achei que ele ia dar um sermão nela, de maneira amorosa sempre, né, que Divaldo é muito amoroso, que ele ia chamar a atenção, ia dizer para ela que ela, né, de algum modo, revertesse esse pensamento. Divaldo disse para ela, minha filha, não faça caridade mais não, pelo amor de Deus, que ela está lhe fazendo mal. E por que Divaldo falou isso? Que essa caridade estava fazendo mal? Porque ela estava fazendo isso de maneira automática. O automatismo, máquinas fazem muito bem. Muitas vezes, hoje em dia, a gente aperta um botão, programa aquela máquina e ela dá todo o resultado que a gente gostaria. E muito mais, às vezes muito melhor. Porque ela raciona tempo e otimiza, inclusive, produtos, né? Algumas máquinas têm essa capacidade de otimizar o nosso tempo e aí elas trabalham sozinhas. Mas nós, seres humanos, não somos máquinas. Nós, seres encarnados, não somos máquinas. Temos essa função biológica, o nosso corpo exerce essa função no mundo e através dele nós conseguimos nos expressar e aprender e de maneira mais afetiva congelar um pouco o tempo. Por isso que a encarnação é tão importante, porque a gente para um pouco no tempo, já que o espírito sopra onde quer e não existe tempo para o espírito. Então, no momento que nós estamos aqui encarnadas e encarnados, nós congelamos, digamos assim, um pouco o tempo, para que esse aprendizado se aprofunde em nós espiritualmente, né? E aí a gente consiga absorver melhor, aproveitar melhor, frente à eternidade, diversas situações que são ferramentas para a nossa melhoria. Então, quando o Divaldo disse, minha filha, não faça essa caridade, não. Ele estava ali dizendo para ela para que ela não se aprofundasse cada vez mais numa ação que lhe traria malefícios. Afinal de contas, ela deveria fazer isso com uma extrema má vontade, talvez até energeticamente impregnasse ali aqueles produtos todos com a energia da má vontade, do desejo de sair dali logo correndo e fazer o que ela bem entendesse. É preciso, então, entendermos por que estamos agindo. E agir de maneira consciente exige de nós um esforço de autoconhecimento. Exige de nós se estamos fazendo de fato aquilo que nós estamos fazendo de maneira a melhorar não somente a nossa vida, mas a vida do outro. E assim empreendermos esse esforço caritativo. Divaldo nos traz através desse exemplo que é possível nós fazermos inclusive o mínimo material, mas o muito espiritual. Quando um professor que vai fazer o seu papel dentro de uma sala de aula, e agora de maneira remota, né? Trabalhando muitas vezes muito mais do que trabalhava antes, porque ele se deslocava, estava naquele local específico, falava para aqueles alunos específicos, mas agora ele produz muito um conhecimento em seu lar, muitas vezes em seu lar. Quando o professor dá essa aula, ministra essa aula, e de maneira muito amorosa, de maneira com amor à ciência,
ele coloca seu coração, entendendo que aqueles alunos que estão assistindo aquele vídeo ou aquela aula ali online, têm aquele tempo diferenciado para aprender. Então ele tenta de todas as maneiras didáticas, para além da sua profissão inclusive, melhorar aquele ensino. Ele está sendo caridoso. Então a caridade ela pode estar expressa em todos os ambientes, de todas as formas. E qualificando também a nossa caridade, pensemos agora nessa distribuição que nós fazemos com muito amor às pessoas que nos circundam. Pensemos como seria um mundo de regeneração, como seria um mundo de felicidade. Esse mundo de felicidade a gente deixa para depois, porque é um mundo que a gente não consegue muito imaginar. Afinal de contas, a felicidade não é deste mundo. E nós só podemos falar do nosso patamar para baixo. Para cima, nós fazemos esforço de abstração para imaginar como é a felicidade dos eleitos. Mas imaginemos agora, então, um mundo de regeneração, que está um pouco mais próximo de nós e que ainda é um mundo material. Nos esforcemos para imaginar como deve ser. Será que nesse mundo de regeneração, irmãos e irmãs, existem mendigos caídos nas calçadas? Será que nesse mundo de regeneração existem pessoas morrendo de fome? Existe feminicídio? Será que nesse mundo de regeneração existe LGBTQI+ fobia? Ou seja, o ódio que atinge essa minoria? Será que existe toda sorte de injustiças? Vamos imaginar um mundo já regenerado. Porque um mundo em regeneração ainda traz esses liames. Mas um mundo regenerado. Será, meus irmãos e irmãs? E o que a gente pode fazer para mudar esse cenário que nós temos aqui hoje na Terra, que nos traz tanto sofrimento, de maneira direta ou indireta? Afinal de contas, vê a dor do outro, vê a dor de uma criança morrendo de fome. Nosso coração é atingido. Nós temos o sentimento de amor pelo outro já aflorado em nós. Vê alguém sendo assassinado, sendo morto pela condição que traz, que é uma condição de si mesmo, que não é inventada, que nasce. Qual os crimes que acontecem contra a população LGBTIQ+. Ver mulheres sendo assassinadas somente por aquilo que elas são, pelo gênero que carregam ao nascer ou ao se tornar. Será, meus irmãos, que nosso coração não pensa em algum modo de intervir positivamente nessa sociedade que ainda abriga esses crimes hediondos, que a lei redigida pode até não classificar como hediondos, mas o coração do cristão reconhece como usurpação do direito natural do outro. Se é um direito do outro, ser quem ele é, viver como lhe apraz. Todas as vezes que esse direito é interceptado pelo interesse egóico de alguém, nós estamos de maneira hedionda interferindo na vida desse outro. Será, meus irmãos, que o mundo de regeneração carregará essas mazelas? Então, de que maneira nós podemos qualificar a nossa caridade ao intervir no mundo? Comecemos iniciando pela caridade material. Eu já disse, já dei um exemplo de como a gente pode transmutar a doação de cestas básicas em algo mais consciente e coletivo, qualificando mesmo essa cadeia, né, de doação. Mas imaginemos agora um mundo em que as pessoas não precisem viver de doações. É um mundo em que a coletividade já se comprometeu com a justiça social. E que reconhece a justiça social como sendo o exemplo de um mundo caridoso. Justiça. Justiça é equilíbrio, é equanimidade. É dar àquele que mais necessita, aquele que ele precisa para sobreviver. Nós todos consideramos a vida como um valor maior. Então, deve nos atingir, nos ferir pessoas morrendo de fome. Pessoas nas calçadas caídas, dormindo ao relento porque não tem um teto. Enquanto a lei, a nossa Constituição, nos diz que toda morada e toda terra tem que ter uma função social. Então pensemos, meus irmãos e irmãs, que a política também é um instrumento de intervenção e que pode servir à caridade. Não é que os políticos vão se tornar seres caridosos, mas que nós outros, nós
que elegemos representantes, pensemos se a ideologia, se as propostas refletem aquilo que nós queremos para a sociedade, neste momento, a sociedade brasileira. De maneira global também, porque estamos vendo o Brasil como foco da pandemia interferindo negativamente em toda a economia moral, espiritual, material do globo terrestre. Aí a gente reconhece o quanto que o planeta Terra, redondo, não tem fronteiras quando se trata de sermos irmãos e irmãs. Se o sofrimento do meu irmão e da minha irmã, longe daqui, não me fere, não me atinge, não me convida a repensar o mundo, então eu ainda não me matriculei de maneira efetiva na escola dos discípulos do Mestre Jesus. Então, pensar a caridade tem que extrapolar o meu nível imediato de ação. Eu posso pensar, inclusive, de maneira política, porque a política é a administração dos valores, das vontades, e é isso que é a política, que nós devemos nos voltar, nosso entendimento, né? É a minha interferência na sociedade, de maneira que gere valores não somente materiais, mas também valores éticos de convivência, de melhor convivência. Todas as vezes que nós pensarmos de maneira responsável, não somente nos nossos interesses imediatos, mas no interesse de toda uma coletividade, empreendendo todos os nossos esforços para que o mundo reflita cada vez mais um mundo mais feliz, eu estou qualificando a minha caridade. Porque se continuarmos enxergando a caridade como o brasão que leva todo religioso, somente poderá fazer a caridade aqueles que se reconhecem dentro de alguma religião, aqueles que se conhecem dentro de uma crença. Não permitamos, nós espíritas, que fizemos um compromisso ao nos tornarmos espíritas, em estudarmos cada vez mais, porque Kardec fez esse convite, né? Para que nós nos amássemos, mas também que nos instruíssemos. Não é só a instrução da palavra que está escrita na codificação, em todos os livros da codificação, porque é possível, meus irmãos e irmãs, que nós, no esforço de memória, de uma memória prodigiosa, nós consigamos aprender toda a letra da codificação, mas não conseguirmos utilizá-la absolutamente nenhuma vírgula para melhorarmos quem somos. Então não é suficiente para nós espíritas reconhecermos a existência da reencarnação, reconhecermos a possibilidade da comunicação com mentes desencarnadas, reconhecermos a transligação entre os mundos, a possibilidade de haver vidas em outros planetas, quer sejam vidas materiais como a nossa, ou quer sejam vidas que se expressam já somente com o perispírito, por aí vai. Não é o suficiente. Não é o suficiente, não nos muda nada em absoluta, em profundidade moral, em nada. Podemos sair daqui dessa encarnação, cientes de todas as letras da codificação e chegarmos no outro mundo, vamos botar entre aspas, né, do outro lado da vida, como mendigos morais. E vimos isso na leitura que nos trouxe Hermínio de Miranda, sobre o Hospital Esperança, em que espíritas davam tanto trabalho lá, tanto quanto ou mais do que aqueles que não se diziam espíritas e não reconheciam a vida após a morte e antes dela. Então, meus irmãos, é para que a gente utilize um instrumento que se encontra em nossas mãos. Esse é o convite de Emmanuel. Para que a gente, ao abraçar esse título de espíritas, tenhamos a consciência de que o nosso dever não é somente com o centro espírita que se encontra agora fechado, materialmente fechado. Nós outros estamos correndo aqui e ali, nos virando como podemos para produzirmos conhecimento, para alcançarmos corações e que a nossa palavra sirva de consolo em reproduzindo aquilo que o Cristo nos ensinou para aqueles que estão nos assistindo. Nós estamos nos esforçando e entendendo que o Espiritismo, ele se expressa em todos os cantos, em todos os lugares onde nos encontramos, onde existe uma mente encarnada ou desencarnada, ali o Espiritismo pode estar, porque o Espiritismo é uma força da natureza. Apesar da palavra Espiritismo ser um neologismo, tudo aquilo que ele significa pré-existe
a Kardec, a nós outros que estamos aqui. Kardec codificou a doutrina espírita e fez esse esforço de traduzir para que a gente entenda como acontece a vida para além da vida material e para a existência atual. Também constitui uma grande caridade nós espalharmos o Espiritismo tal qual ele se apresenta. Que consigamos atingir os corações com as nossas palavras, mas acima de tudo com as nossas atitudes. O espírita é aquele que sim, empreende esforços em mudar a si mesmo, mas também é aquele que se preocupa com a coletividade. Portanto, é mais ampla a significância de caridade ser refletida muito mais em justiça social. Que a gente pense de maneira muito mais convicta que aqueles que estão sofrendo não estão ali porque fizeram absolutamente nada em vidas passadas. Não nos compete esse julgamento. Nós somos ainda imaturos demais para fazermos a justiça efetiva. Essa só é feita exatamente por Deus. Nós não temos a capacidade de ficarmos olhando, olha, aquele irmão que está ali sofrendo, né, com a sua deficiência, a pessoa com deficiência está ali sofrendo aquilo porque em outra vida ela fez isso. Meus irmãos, que nós não tenhamos nos tornado espíritas para começar a ler da vida do outro aquilo que ele fez ou deixou de fazer. Não é o nosso papel enquanto cristãos, não é o nosso papel enquanto espíritas. Que, ao vermos o sofrimento do outro, enxerguemos não somente um irmão e uma irmã que está vivenciando uma prova ou uma expiação, como nós outros também estamos, mas enxerguemos ali a oportunidade da misericórdia, que só se concretiza nesse mundo através de mãos conscientes, de mãos ativas. A misericórdia que nos atinge nas nossas necessidades vem sempre através da mão de um irmão ou uma irmã, porque Deus não age diretamente na matéria. Nos lembremos, a própria codificação nos afirma isso. Nos recordemos que é através desse regime de solidariedade global que encontramos os instrumentos necessários para a nossa evolução moral, para a nossa evolução espiritual, para a nossa evolução material. É através desse convite de Emmanuel que eu peço a cada uma e a cada um de vocês que reflita de maneira mais profunda no sentido da caridade, não como um sentimento, mas como uma lei, sob a qual todos nós estamos, quer queiramos, quer não. Que o nosso Mestre Jesus abençoe a cada uma e a cada um de vocês. Que sejamos nós agentes oportunos do bem no mundo. Que escolhamos conscientemente esse caminho, provando que o nosso esforço de melhora pessoal um dia certamente se refletirá nesse orbe de maneira inteira. Assim é a lei, assim é o progresso e assim será. Se Deus, como sempre, nos permitir. Jesus esteja conosco, hoje e sempre. E agora, num esforço de agradecimento, vamos, com todas essas palavras que os nossos benfeitores e benfeitoras nos trouxeram, fechar os nossos olhos, aquietar os nossos corações e agradecer ao nosso Mestre Jesus acima de tudo. Obrigada, Senhor Jesus, pela oportunidade da encarnação neste planeta. Te agradecemos nesse instante a possibilidade de estarmos sob o comando de uma doutrina que nos esclarece e, por isso, nos sentimos consoladas e consolados. Mestre Jesus, que o teu amor consiga, ainda que de maneira muito pequena, ser reconhecido através dos nossos atos. Que tenhamos, Mestre Jesus, a coragem de empreender esforços e abandonar velhos hábitos, velhos vícios. Que tenhamos, Senhor Jesus, a coragem de olhar para o lado
intervirmos de maneira positiva nesse mundo. Senhor Jesus, nós te agradecemos de coração a oportunidade de utilizarmos a nossa encarnação como um instrumento de melhoria pessoal e coletiva. Nós que tivemos a coragem de colocar a mão na charrua, não tenhamos o medo que nos faz olhar para trás. Sigamos, Mestre Jesus, sempre em frente, utilizando todos os teus exemplos como um farol que ilumina as escolhas que fazemos para direcionar os nossos passos. Senhor e Mestre da vida, permite que as nossas ações sejam fruto do nosso amor e que um dia, Mestre, possamos entregar ao Senhor da vida os talentos que recebemos, multiplicados, muito mais. Segue-nos os passos, Senhor Jesus, nos orientando a caminhada. Nos ilumina, nos protege, nos alimenta, Mestre. Nos faz desejar sempre o bem, hoje e sempre. Que assim seja, Senhor.